Vasco marca a apresentação de dois reforços. Tem um que está chegando ao Brasil. Tem outro que falou sobre o interesse do Vasco lá no Uruguai. Vamos falar também sobre o contrato de Alex Teixeira, situação de Thiago Rodrigues. Vamos falar também sobre Jair e Ivan. Olha, tá entrando no ar o nosso Comenta Léo para trazer as informações do Vasco e, obviamente, trazer a minha opinião sobre tudo que rola. Sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário, muito obrigado pela sua audiência, você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, 2023 está aí, contagem regressiva para os primeiros jogos do Vasco, né? Daqui a 15 dias praticamente o Vasco já estreia aí contra a equipe do River Plate, um jogo treino, um jogo amistoso na verdade, não há diferença entre amistoso e jogo treino, mas é um amistoso lá em Miami, o Vasco já estreia e já está começando a colocar aí um corpo naquela equipe que pode se formar. Vasco hoje divulgou, por meio de assessoria, a agenda da semana. Nessa agenda, o Vasco terá treinos desta terça-feira, que é quando o Vasco se reapresenta, e daqui a pouco a gente vai trazer informações também como pode se apresentar com novidades. E também informou a apresentação de dois reforços. Na quarta-feira, no CT Moacir Barbosa, às 11 da manhã, o Vasco apresentará o zagueiro Léo, vindo do São Paulo. Será apresentado na próxima quarta-feira, provavelmente com presença aí do Paulo Brax. Na próxima quinta, aí o Vasco apresentará Lucas Piton, que também vem de lá de São Paulo, né, mas vem do Corinthians e será apresentado pelo Vasco da Gama. Essa aí é a agenda do Vasco. O Vasco folga no próximo domingo, aí volta novamente na outra semana. A assessoria deve mais uma vez aí divulgar a agenda da semana do Vasco. Muita gente perguntando sobre Pumita Rodrigues. Deve chegar no fim desta tarde, né, de segunda-feira, se você está assistindo agora na hora que o vídeo foi, se você está assistindo à noite, já chegou, mas Pumita Rodrigues é esperado no fim da tarde aí, provavelmente 17h50, 17h30 aí, ele deve chegar ao Rio de Janeiro, desembarcar, inclusive está muito satisfeito, né, tá falando com todo mundo, o cara tá alegre em vir para o Vasco da Gama, né, tá muito à vontade aí em chegar ao Vasco, Pumita Rodrigues. Outra questão é sobre Franco Fagundes. Esse cara, desde maio, a gente já sabe que o Vasco tem um interesse nele. Mas qual é a real situação? Franco Fagundes falou pela primeira vez aí sobre essa situação ao jornal El País, Ovación também do Uruguai, sobre esse interesse. Primeiro ele falou sobre a temporada, falou da alimentação que melhorou, sobre a dedicação nos treinos e tudo mais. Falou que pretender é diferente de vai fazer, jogar mais 6 meses pela equipe do Nacional, porém, aí vem o porém, ele sabe que o Vasco virá forte para contratá-lo e aí ficará essa situação para os seus empresários. Seu empresário já disse que nesta segunda-feira haveria uma conversa e esperaria aí uma proposta do Vasco da Gama. Pumita Rodrigues já disse aí que o cara veio para o Vasco, mas nesse momento Franco Fagundes espera a proposta oficial. O próprio disse que o Vasco não fez nenhuma proposta oficial ainda por ele, mas sabe que o Vasco virá forte. O Vasco terá que pagar aí pouco mais de 30 milhões ao Nacional do Uruguai se quiser contratar Franco Fagundes, que volta a dizer, é atacante, segundo atacante, jogou algumas vezes como meia, mas começou como centroavante. Desde as categorias de base até chegar no Nacional. O Nacional também foi, e aí nesse ano também começou a jogar como segundo atacante, mas nunca foi aquele cara armador, né? Pra depois aí o cara não chegar e falar, chegou o armador e não tá funcionando. Ele vestia a camisa 10, mas sempre foi, desde a base, um centroavante. Mas enfim, essa é a situação de Franco Fagundes. Sobre Alex Teixeira, seu contrato se encerrou no próximo 31. Hoje ele não é jogador do Vasco, ele não tem contrato com o Vasco. Eu acho, já tinha aqui falado a vocês há muito tempo, eu acho que o Alex Teixeira não vai jogar no Vasco não. E a postura dele nas redes sociais, óbvio, tem gente que vai me falar, mas ele faz o que ele quer. Claro, pelas redes sociais está vendo que o jogador não está muito preocupado com o que vai jogar, onde não vai jogar, né? Ele está preocupado em curtir as férias dele, jogando seu futebol ali, blá blá blá, enfim.
Se quisesse mesmo estar, né, se tivesse alguma situação certa, ele já estava até acertado, porque as maiorias das equipes já estão em pré-temporada. Mas enfim, é a vida pessoal dele, não tenho nada a ver, só falo aí pelo que eu tô vendo nas redes sociais. Mas o jogador nem até hoje não respondeu o Vasco, não deve continuar, e aí é uma vontade do jogador. Falando sobre Thiago Rodrigues, ainda há uma expectativa de que Thiago Rodrigues continue no Vasco, viu? Pelo que eu soube, o jogador não recebeu ainda nenhuma proposta concreta e há sim uma possibilidade dele continuar no Vasco, mas já sabe que será reserva, né? Por quê? Porque há um adiantamento, e eu soube aí nessas últimas horas aí que o Vasco vá para buscar o Ivan. Inclusive é esperado até uma rescisão de contrato dele com o Zenit. Pelo que se fala lá na Rússia, essa rescisão deve sair nos próximos dias, né? Segundo diz na Rússia lá, a situação já está bem encaminhada para que o goleiro rescinda seu contrato com a equipe do Zenit. Surgiu a informação na semana passada que tinha saído a rescisão, inclusive a gente trouxe aqui, mas a rescisão não saiu, até corrigindo. Mas a situação, como a gente soube lá da Rússia, que está muito próximo da rescisão de contrato do Ivan com o Zenit sair. Então, essa situação também aí está bem encaminhada, pode ser que o goleiro apareça no Vasco da Gama. Sobre Jair, olha, acho que foi um dos únicos que bancou essa informação, mesmo a galera dizendo que não tinha nada, né? Parece que vai rolar, hein? Parece que vai rolar. Lá em Minas, se fala que Jair não quer continuar no Galo. Ele sabe que a posição apertou muito para ele. Ele sabe também da contratação de um jogador que é, querendo ou não, o braço direito do Eduardo Cudê, que é o Edenilson, joga na mesma posição do Jair. E Jair deve sair. E o Vasco é visto com muito bons olhos, não só por Jair, mas também pelos seus representantes. Espera-se que nas próximas horas tenha aí um acerto sobre essa situação envolvendo Jair e Vasco. Vamos esperar, mas há uma possibilidade muito grande de Jair reforçar o Vasco no ano de 2023. Vamos aguardar, porque as coisas são muito rápidas no futebol, né? Como a gente viu, o Pumita ninguém falava, né? A gente trouxe a informação do Pumita por causa de uma rede social que a gente viu, de um torcedor lá do Uruguai que chegou e falou: olha, o Pumita tá indo para o Vasco. Sobre Jair a mesma coisa, vamos aguardar. Algumas pessoas que eu conheço ali em Minas têm dito: olha, Jair não vai continuar, pode ser que ele pinte no Vasco, ele vê o Vasco com bons olhos, bora ver. Vamos ver o que é que vai rolar. Para mim, é um baita de um reforço, continua dizendo. Não gosto muito de ficar insistindo em informação quando se vai pelo lado contrário, mas essa informação aí são pessoas que eu confio muito, que me passam sobre isso. Mas enfim, a gente vai esperar para ver. É esperado novidades, é esperado que o Vasco aí complete pelo menos umas 10 ou 12 contratações até o jogo do River. Vamos esperar, vamos aguardar, porque eu acho que vem coisa boa por aí. Esperamos, né? O elenco do Vasco hoje é muito fraco, volto a dizer, muito fraco. Precisa de se reforçar, precisa de jogadores de qualidade para compor o elenco também. Enfim, precisamos de muito para a gente poder ter um time competitivo ainda esse ano. Tamo junto, aquele abraço, saudações vascaínas, feliz ano novo para quem chegou aqui e está assistindo o primeiro vídeo do ano. Tamo junto e até a próxima. Valeu!